dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos para podermos adorar ao Senhor. Eu primeiramente quero agradecer a cada irmão que tem orado em meu favor. Tenho tido uma boa recuperação dentro dos limites que o médico tem colocado sobre mim. Tenho feito caminhadas diárias, exercícios físicos com orientação da médica e estou tendo um progresso normal e aguardando então a consulta com o médico para verificar quais são as próximas atividades que eu posso fazer depois dessa cirurgia. Então nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse culto, e depois lerei um breve texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez agradecemos pela bênção desse dia, quando nós podemos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos adorá-lo. Infelizmente, não podemos nos reunir como igreja de forma presencial, mas podemos acessar esses meios, ó Deus, da tecnologia, e mesmo mantendo o distanciamento, nós podemos juntos, como igreja, adorar ao Senhor. Continuamos unidos no mesmo propósito de glorificar o nosso Senhor. Parabéns, pastor! Aniversário! Feliz aniversário, pastor Alfredo! Feliz aniversário, pastor Alfredo! Nós te amamos muito! Tchau! Feliz aniversário, pastor Alfredo! Oi, pastor Alfredo, tudo bem? Feliz aniversário! Muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Que você tenha paz no coração e muita saúde. Abraços, tchau! Pastor, feliz aniversário! Que Deus abençoe o Senhor! Parabéns, vovô! Muitos anos de vida para você. Eu te amo, vovô. Parabéns, muitos anos de vida e que eu possa te ver em breve. Parabéns, pastor Alfredo, porque por mim se multiplica os dias e anos de vida. Te acrescentarão. Provérbios 9, 11. Parabéns pra você, pastor Alfredo! Parabéns, pastor Alfredo! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe. Parabéns, pastor Alfredo. Que Deus te dê muitos anos de vida. Tchau. Pastor, feliz aniversário, com muita felicidade, muitos anos de vida e muita saúde. Um grande abraço. Tchau. Parabéns, pastor Alfredo, que Deus te abençoe. Beijo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta semana, alguém está fazendo aniversário! Jesus amigo temos, mas chegado que um irmão. Como sou feliz por ter o pastor Alfredo como amigo! Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz.
louvarei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Te alegrarei e saltarei de alegria e contarei louvores a teu nome, o Altíssimo. Salmo 9, 1 e 2. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. João 16:33. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar teus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar teus sonhos. É o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus.
Olá, muito bom dia, queridos irmãos, amigos que nos acompanham neste culto matutino da Igreja Batista do Rio Bonito. Uma grande alegria, mais uma vez, alguns domingos aqui na sequência, podendo conversar com os irmãos, trazer a palavra do Senhor, neste tempo que infelizmente estamos tendo que nos reunir apenas remotamente, se é possível isso, mas tendo a oportunidade de ainda assim compartilhar a palavra, de ter aprendizado da palavra, de ser ensinado pela palavra. Lógico que todos nós gostaríamos de, neste momento, estarmos presencialmente, nos congratulando, tendo tempo de adoração junto, de celebração juntos, de ter aquela interação, ainda que estávamos limitados, por conta deste vírus, onde temos que nos afastar da maneira de cumprimentar as pessoas, de estar próximos e tudo mais, mas de qualquer maneira estaríamos pelo menos juntos, Mas Deus tem nos dado, como a gente sempre tem repetido, pela graça dele, estes mecanismos para não ficarmos sem ouvir a palavra, para não ficarmos não tendo uma oportunidade de cultuar ao Senhor, ainda que não da maneira ideal ou como nós sempre fazemos e almejamos fazer, mas neste tempo estamos tendo este momento onde falamos por um vídeo, onde podemos anunciar a palavra ainda assim. Então, nossa gratidão a Deus por esta oportunidade e quero convidar você a nos acompanhar neste breve tempo de meditação das Escrituras, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, nós estamos falando dos nossos recursos em Cristo. Semana passada eu falei uma parte deste texto, desta mensagem, no capítulo 1, dedicando meu tempo aos versos 15 e 16 de Efésios 1. E, com a graça de Deus, quero dedicar este tempo que temos hoje para completarmos este capítulo, esta perícope, este trecho do texto que estamos meditando. Nós estamos então olhando para os nossos recursos em Cristo. Efésios 1, 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque nos é dada a oportunidade de meditarmos e aprendermos da Tua Palavra neste dia. Pai, nós rogamos que o Espírito do Senhor nos conduza à compreensão da Tua Palavra, de modo que sejamos ensinados, edificados, exortados, transformados pela verdade da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado e pela provisão que recebemos do Senhor todos os dias. Nos abençoe neste tempo de meditação da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós, a semana passada, começamos a olhar para os nossos recursos em Cristo.
e nós dedicamos o tempo que tínhamos ali para apresentar primeiro os elogios que o apóstolo Paulo faz aos crentes ali naquele momento, naquele tempo, né? E que são elogios que, na verdade, vão perpassando a todos nós à medida em que o evangelho vai sendo disseminado e a igreja continua na sua tarefa de ser fiel ao Senhor e de viver para a glória do Senhor, e na sua tarefa realmente de caminhar da maneira como ela deve caminhar. E esses nossos recursos, que são bênçãos que Deus nos dá, né? Recursos ilimitados que nós recebemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a falar nesse elogio de duas questões, de duas questões, né? Que são fundamentais na vida cristã e que de fato elas fazem parte ou estão dentro daquele que é de fato um verdadeiro cristão. Ele é elogiado por sua fé, ele é elogiado por seu amor. Fé e amor que vão caminhando juntos aqui, não só aqui nesse texto, como em diversos outros lugares nas Escrituras também nós vamos ver que eles caminham juntos. E nós dedicamos então semana passada para falarmos sobre esses dois temas dentro do assunto do elogio aos crentes, elogios pela fé deles e elogio pelo amor que eles tinham uns para com os outros. E por essa razão, Paulo não cessa de orar por eles. E agora, depois do elogio, Paulo vai fazer os pedidos, a partir do verso 17 ao verso 23. O restante deste capítulo é um pedido no qual Paulo ora a Deus para que ele dê aos crentes a verdadeira compreensão e a valorização do que eles são em Jesus Cristo, a fim de que eles possam ter a ideia, a fim de que nós cristãos tenhamos de fato a ideia, queridos irmãos, de quão magnífico e ilimitado são as bênçãos daqueles que pertencem a Jesus como Senhor e Salvador. E o Paulo, ele dirige então a sua oração ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Uma designação que nos une ali quando Paulo ora dessa maneira. É uma designação de Deus que nos une com Ele, com o Filho, com o Espírito, a quem nós pertencemos. Em essência, somos do Senhor. Então Paulo orou pelos Efésios, primeiro agradecendo pela vida deles, mas agora Paulo vai mostrar para eles, ou vai orar por eles, um pedido para que eles compreendam ainda mais o quão é maravilhoso estar em Cristo Jesus. É trágico, irmãos, quando muitos crentes eles se enroscam em busca de algo a mais na vida cristã, de algo mais especial, de algo mais fora do comum da vida cristã. Eles falam em obter mais de Jesus Cristo, mais do Espírito Santo, mais poder, mais bênção, uma vida mais elevada, e uma vida mais profunda. Mas, queridos, acho que até falei isso já num dos cultos presenciais, em outro texto de Efésios, o qual eu também meditei com os irmãos, e volto a repetir, na verdade, irmãos, todos os recursos que nós precisamos para a vida cristã já nos foram disponibilizados em Cristo Jesus. Nós, os salvos, que já recebemos o Espírito de Deus, que o Espírito já habita em nós, que somos para a glória do Senhor, que vivemos para a glória do Senhor, que fomos levados a exaltar ao Senhor na nossa vida e ter o Espírito em nós, nós já recebemos todo o necessário para uma vida cristã bem-sucedida. Então não existe esse negócio, mais, eu preciso de algo a mais. Não, eu já tenho tudo o que eu preciso em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso em Cristo, tudo que eu preciso para a minha vida cristã, tudo que eu preciso para viver
o viver cristão para glorificar ao Senhor, eu já recebi. Então Paulo agora ora especificamente para que Deus dê esse entendimento a esses irmãos, tá? Para que possamos conhecer esses recursos que já recebemos, um recurso que já temos. Ele diz, no verso 17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês um espírito de sabedoria. E ele começa com isso. É através do Espírito Santo, na verdade se refere até ao próprio Espírito Santo. Então, na verdade, a ideia é que nós devemos ter a sabedoria vinda do Senhor, e Paulo orou então para que essa disposição especial de sabedoria, ou seja, a plenitude do conhecimento divino, a compreensão de uma mente divina santificada, que é capaz de receber, saber o que já nós possuímos, o que você possui, o que eu possuo, sendo filho de Deus. Ou seja, é ter uma rica compreensão, uma compreensão aguçada, profunda do que é estar em Cristo Jesus, da herança que eu tenho em Cristo Jesus. Então ele pede um espírito de sabedoria, entender nossa posição no Senhor Jesus Cristo, entender o que somos em Cristo. Já estamos nele, já vivemos para ele. Então é esse entendimento que precisa ser aprofundado, vivido. Às vezes, como eu já tenho repetido, às vezes vamos viver vidas cristãs tão fracas, tão frágeis, tão pequenas. Por quê? Porque deixamos de observar aquilo que já recebemos em Cristo, aquilo que Ele já nos garantiu, aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já nos concedeu. Nós devemos usar aquilo que já temos. Ao invés de ficar pensando, preciso de uma experiência extrasensorial, preciso de algo acima de qualquer coisa. Não preciso. Eu tenho em Cristo todos os recursos necessários para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã que glorifique ao Senhor, para uma vida cristã que de fato busque as coisas do alto dia após dia. Então o que Paulo pede a Deus é para revelar aos crentes a sabedoria dele, e ele vai dividir essas três áreas, ou essa revelação, em três específicas áreas verdadeiras. Primeiro, ele vai falar que devemos entender a grandeza do plano de Deus, no verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Então, primeiro, o apóstolo Paulo quer nos levar a entender a grandeza do plano de Deus. Na maioria das culturas modernas, o coração é a sede das emoções e dos sentimentos, Mas para os antigos hebreus, para os gregos e muitos outros grupos, o coração, no grego cardia, era para ser o centro do conhecimento, da compreensão, da reflexão, da sabedoria. O Novo Testamento também o usa desta maneira, com esta expressão, com esta ideia, de fato, na verdade, ele ser a sede do nosso pensar, da nossa compreensão. Então o coração é a sede da mente, a sede da vontade, por assim dizer, que nós poderíamos ensinar como o cérebro, aquilo que nos leva a pensar, aquilo que nos leva a refletir, aquilo que nos leva a tomar decisões sensatas, com emoções corretas. Normalmente sentimentos têm mais a ver com entranhas, com rins às vezes, ou intestinos, ou coisa assim, mas o caso aqui está se referindo à ideia de pensar. E uma das causas, queridos irmãos, da imaturidade da igreja de Corinto, por exemplo, era a dependência de sentimentos acima do conhecimento. Muitos crentes estavam mais interessados em fazer o que parecia certo do que em vez de fazer o que Deus declarou ser certo. Então, na verdade,
na verdade, nós devemos viver a maneira correta. E Paulo, então, quer que os crentes sejam iluminados, naturalmente, que a mente deve ser o centro da nossa volição e daquilo que nós fazemos de maneira correta, é óbvio. Isso não despreza as emoções, não quer dizer que o crente não possa ter emoções e demonstrá-las naturalmente, mas as emoções, e elas têm um lugar na nossa vida, mas elas são confiáveis apenas quando elas são guiadas e controladas pela verdade de Deus, quando nós chegamos a compreender essa verdade com a nossa mente, né? Por isso que devemos deixar que a palavra de Deus habite em nós ricamente, porque ela enriquece a nossa mente, ela nos faz compreender a verdade divina, que é forte, que é profunda em nossas vidas. Então, devemos lembrar disso. Então, Paulo ora para que os crentes sejam esclarecidos sobre a grandeza do plano de Deus, no mais abrangente dos termos, da esperança da vocação, da herança dos santos, para que eles sejam iluminados disso. Então, essas verdades, ou essa verdade a qual Paulo ora pela vida deles, digamos assim, resume o plano de Deus, que está lá nos versículos 3 a 14, da redenção da humanidade, seu plano eterno de trazer os homens de volta a si, através do seu Filho. Então, agora o desejo supremo de Paulo era que os crentes de Éfeso realizassem plenamente essa verdade e conhecessem essa nova identidade em Cristo. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é que eles deveriam compreender a grandeza do plano de Deus que ele tem para cada crente e para todo o seu povo de modo geral. Essa é a esperança da nossa vocação. O destino eterno que nós temos, a glória eterna que será cumprida no reino vindouro, a plenitude da esperança que será experimentado. Então, na condição de filhos gloriosos de Deus, na condição de aguardamos a consumação final da nossa salvação prometida, nós devemos lembrar que somos guiados pelo Senhor e que Ele é o Rei sobre todas as coisas, o qual nós prestamos a nossa adoração, a nossa reverência e a nossa gratidão, porque Ele já nos conduziu à fé e agora com certeza, Ele nos dará uma direção, uma segurança até o final de todas as coisas. Na verdade, o Senhor, Ele é aquele que reina sobre nós, reina sobre todas as coisas, é o dono de tudo e o plano todo está debaixo do seu poder. Mas também Paulo fala diante disso, compreender a grandeza do poder de Deus, versículos 19 e 20. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestes. Então, conhecer também a grandeza, ou compreender a grandeza do poder de Deus. Então, esse poder é para aqueles que creem. O poder é aquele poder de Deus, é a grandeza do seu poder que é dado a todos os crentes. Não é uma experiência mística, não é uma segunda bênção, não é nada disso. É o poder de Deus que nos assegura a realização da nossa esperança eterna. E esse poder, ele está trabalhando através do Espírito, capacitando os crentes a viver para o Senhor, através da força dele, que é o domínio dele, que nos habilita. Então, todos esses aspectos são aspectos que o Espírito Santo capacita os filhos de Deus. Já recebemos essa capacitação. E Paulo está dizendo dessa necessidade de a desenvolvermos e a conhecermos melhor. Nós já temos isso. Agora é usar aquilo que o Senhor já nos tem dado.
nós já recebemos o poder do Senhor. Nós não precisamos orar para que Deus nos dê poder para evangelizar. Nós não precisamos orar para que Deus nos dê poder para testemunhar. Nós não precisamos orar para que Deus dê poder para que as pessoas ouçam o Evangelho. Não, o Evangelho já é o poder de Deus também, né? Os crentes já têm esse poder em si. Então, na verdade, nós já temos esse poder. Ele já é esse poder. Nós temos é que exercer aquilo que já recebemos em Cristo. Não precisamos orar por poder para suportar o sofrimento. Ele já nos deu essa força para suportar os sofrimentos. Nós precisamos orar, sim, para compreender a extensão desse poder e como utilizá-lo, sim, para o bem do reino de Deus e para as nossas vidas. Nós já temos, por isso que já temos esses recursos em Cristo, queridos irmãos. Ele já nos foi dado através de Cristo em nós. Cada crente, no momento em que é salvo, é capacitado por Deus. E Deus passa a operar na vida dele. O poder sobrenatural do Espírito está trabalhando na vida de cada crente. Cuidando, guardando, capacitando, dirigindo, guiando e levando até ao final, né? Até ao nosso ponto final, que é estar no final de todas as coisas, de fato, concluindo assentados nas regiões celestiais em Cristo, a qual Deus assim já nos veio, já nos fez, já nos deu essa certeza, mas que ainda se cumprirá num ponto futuro das nossas vidas. Embora o Senhor veja o plano como um todo, nós ainda vemos ele de maneira dividida. Então Paulo ora aqui para que nós possamos compreender o poder que Deus já nos deu, e para que ele nos proteja em cumprir a maravilhosa esperança em Cristo e aguardarmos naturalmente a vinda de Jesus e estarmos com ele por toda a eternidade. Esse poder que nos é concedido através de Cristo é o mesmo poder que Deus operou ressuscitando o Jesus dentre os mortos. É esse poder que nos capacita, é esse poder que nos guia, é esse poder que nos dirige, é esse poder que nos dá força para continuar. É o poder da ressurreição, é o poder que nos levará à glória, é o poder do Senhor nas nossas vidas. Terceiro lugar, compreender a grandeza da pessoa de Deus. Compreender a grandeza da pessoa de Deus, e esse ponto nós encerraremos esse trecho sobre os nossos recursos em Cristo. Versículos 21 a 23 diz: acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A força de Cristo, a sua majestade está diante de nós. E o terceiro pedido de Paulo é para que o Senhor dê aos crentes a compreensão da grandeza da sua pessoa. E esse Deus é o Deus que nos protege e o Deus que nos fortalece. Todo cristão, irmãos, deve continuamente ter esse foco. Olhar para Ele e ver o quanto somos guardados pela sua graça. Quando olhamos para o Senhor, irmãos, nossos problemas físicos, psicológicos, espirituais, ou qualquer que seja, eles não vão ser tão importantes para nós quanto antes. Quando fixamos nosso olhar em Cristo, não estou dizendo que nós deixamos de ter problemas, nós ainda os temos, mas nós devemos lidar com eles na força de Cristo, conhecendo que temos um Deus que está acima disso. Parece às vezes chover no molhado, mas esses recursos já nos foram dados também, de fato conhecer esse Cristo e conhecendo-o viver para a glória dele, e ele nos guiar.
nas nossas vidas, porque Ele é o Senhor e nós devemos conhecer Sua majestade, conhecer o Seu poder, conhecer Sua graça, conhecer Sua misericórdia, conhecer Seu perdão, conhecer o quão magnífico Ele é para as nossas vidas. Ele é muito mais, e quanto mais nós contemplarmos da Sua graça e do Seu amor, mais maravilhoso Ele será para nós. Ele está acima dos nossos problemas. Nós devemos ter a motivação certa e olhar da maneira certa para Cristo. É triste, irmãos, que lemos e ouvimos muitas vezes sobre as coisas periféricas da vida cristã e tão pouco sobre a fonte da vida. Fonte da vida cristã. Às vezes nós ficamos ouvindo ou temos palestras motivacionais, né? Falando, olha, passos para a alegria, passos para aquilo, pontos para isso, pontos para aquilo, quando na verdade, irmãos, nossa vida vai ser mais feliz e mais produtiva quando a nossa principal atenção estiver na pureza, na grandeza, na santidade, no poder e na majestade do nosso Deus. Somos chamados a olhar intensamente para a glória do Senhor que nos é fornecida. E quanto mais nós olharmos para isso, mais vamos admirar o nosso Senhor e vamos entender também a nossa posição e quem somos diante do Senhor. Primeiro, pequenos, como servos simples, mas grandes a olhar para o Senhor como aquele que nos salvou e nos regenerou, nos deu nova vida e nos capacitou. Que grande bênção que podemos ter, irmãos, quando tomamos tempo para definir deixar as nossas próprias preocupações e necessidades de lado e simplesmente se concentrar no Senhor e na sua glória, através do qual o Espírito Santo em nós nos leva a uma compreensão profunda da verdade de quem é o nosso Senhor. Esse Senhor que está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, não só na presente era, mas na vindoura. Ele é o nosso cabeça, a nossa autoridade, o nosso poder, o nosso domínio. E o ponto aqui é que o poder de Cristo é aplicado em favor de todos os crentes, que não pode ser derrubado, derrotado, negado, porque ultrapassa e destrói de longe as hostes de Satanás, porque somos protegidos pelo Senhor e não seremos jamais derrotados pelo nosso inimigo, porque acima de tudo está o Senhor que nos guia, nos capacita e nos concede da sua graça e do seu poder. Nosso conflito, irmãos, contra Satanás, ele mostra o triunfo de Cristo. Nada pode frustrar os planos de Deus. O inimigo não pode nos derrotar, porque estamos em Cristo. Nosso Senhor não está só acima, Ele está muito acima. Acima de tudo e de todos. Ele está acima de Satanás. Ele está acima do sistema mundial de Satanás. Ele está acima dos anjos santos e dos anjos caídos. Ele está acima das pessoas salvas e das pessoas que não foram salvas. Ele está acima do tempo e da eternidade. Ele está acima de todos os nomes, títulos, graus, níveis, poderes, jurisdições do universo. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é ilimitado no tempo, Ele é ilimitado no poder, Ele é ilimitado na graça, Ele é ilimitado no cuidado, Ele é ilimitado no seu poder distribuído e cuidando das nossas vidas. E Deus deu a Ele a igreja para que Ele fosse a cabeça de todas as coisas. A igreja que é seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Cristo não é só a cabeça da igreja, Ele é a plenitude da igreja, Ele é a completude da igreja, Ele é o complemento da igreja, Ele é o todo da igreja. O corpo manifesta a glória da cabeça que é Cristo.
E o Senhor cuida do corpo porque é o seu povo, é a sua igreja. Cristo preenche tudo em todos. Esse é o grande ponto para nós, irmãos, e isso deve nos fazer descansar e glorificar ao Senhor. Nós temos todos os recursos em Cristo. Nós temos todos os recursos conhecendo ou compreendendo a grandeza da pessoa do nosso Deus, aquele que cuida de nós. Nós temos todos os recursos também compreendendo a grandeza do poder de Deus, não só da pessoa, mas também do poder de nosso Deus. E também entendendo a grandeza do plano de Deus. Seu plano, seu poder, sua pessoa, é o que nós devemos compreender, viver para assim viver para a glória dele, desfrutando de todas as bênçãos que já recebemos dele, para a glória dele e o louvor dele. Eu desejo a você um bom domingo, eu desejo a você um dia de bênçãos, uma semana maravilhosa, que você seja guiado, cuidado soberanamente pelo nosso Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Até mais. Deus te abençoe para a glória do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela palavra que nos foi trazida nesta manhã. Agradecemos também pelo empenho dos irmãos em colocar números especiais para a nossa edificação. E nós estamos agora encerrando o culto desta manhã. E nós estaremos então orando a Deus, agradecendo por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção desta manhã, pela Tua palavra que nos foi trazida para a nossa edificação. Agradecemos também, Pai, pelos irmãos que têm colocado as suas vidas no altar do Senhor para serem instrumentos Teus para a nossa edificação. Continue, ó Deus, nos fortalecendo, que este momento que estamos vivendo, Deus, passe logo, que o governo possa agilizar na aplicação das vacinas e logo possamos estar libertos desta pandemia para nos reunirmos presencialmente como igreja, como corpo, juntos continuarmos adorando ao Senhor e continuarmos em obediência à Tua palavra, realizando o Teu propósito como igreja em levar o Evangelho ao nosso bairro, à cidade, ao estado, ao nosso país e até os confins da terra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.